Olá, irmãos e irmãs, estamos mais uma vez juntos e vamos refletir nesse vídeo sobre um tema que é ligado com o tema do Espiritismo, mas também de outras religiões, que é o tema da reencarnação. Em primeiro lugar, é importante pensarmos juntos o que é a reencarnação. A reencarnação é uma doutrina segundo a qual nós vamos passar por encarnações sucessivas, ou seja, a pessoa morre, mas o seu espírito não encontra logo um destino eterno. Ele retorna para um outro corpo, para passar por contínuos estágios de purificação até atingir um nível em que não precisaria mais se reencarnar. Nós já encontramos essa doutrina da reencarnação também em filósofos como Platão, que viam a alma como que encarcerada no corpo. E ele acreditava que essa alma se desprendia do corpo, contemplava a verdade, mas caía de novo depois num outro corpo que a encarcerava novamente. Encontramos também a doutrina da reencarnação em correntes religiosas, como no hinduísmo, no espiritismo e em algumas outras. Mas poderíamos nos perguntar, podemos aceitar a reencarnação sendo cristãos? Muitas pessoas perguntam em que nós cremos, na ressurreição ou na reencarnação? Ora, Jesus Cristo ressuscitou. E São Paulo diz claramente nos seus escritos que porque Jesus Cristo ressuscitou, nós cremos que também ressuscitaremos. Por isso, a ressurreição e a reencarnação são doutrinas completamente diferentes e até mesmo opostas entre si. A ressurreição nos diz que depois de morrermos, o nosso espírito irá para junto do Senhor para passar pelo juízo particular. E lá receberemos um destino eterno, de acordo com as opções que tivermos feito nessa vida, ou a bem-aventurança celeste, ou então a condenação. E nós acreditamos que quando Jesus voltar, nós professamos no credo que nós cremos na ressurreição da carne, acreditamos que quando Jesus voltar, ele haverá também de ressuscitar os nossos corpos mortais e haverá de uni-los no céu aos nossos espíritos e nós estaremos mais uma vez com o corpo glorificado e o espírito unidos para sempre junto do Senhor. Assim como Maria foi assunta aos céus em corpo e alma, e assim como Jesus ressuscitou com o seu corpo glorificado, tanto que ele mostrou suas mãos e seu lado aos discípulos, mandando que eles tocassem, a fim de que pudessem crer de que era ele mesmo e não um fantasma. Vemos então, meus irmãos, que a Bíblia nos ensina a ressurreição e não a reencarnação. Não é através de vidas sucessivas que nós vamos nos purificar, mas através da fé em Jesus Cristo, que derramando o seu sangue por nós na cruz, nos lavou do pecado. Mas algumas pessoas poderiam se perguntar, o que dizer da terapia de regressão a vidas passadas? Ora, meus irmãos, muitos estudiosos demonstram que as pessoas sempre voltam dizendo que foram grandes vultos, grandes personagens da história. Por isso, alguns acham que a terapia de regressão a vidas passadas, na verdade, desperta nas pessoas o desejo de ter sido alguém importante. E recorrendo ao recurso da hipnose ou outros, aquela pessoa atinge áreas do seu subconsciente, até mesmo do seu inconsciente, que acabam vindo à tona e ela julga ter sido alguém que na verdade não foi. Outros acreditam na reencarnação por causa daquela sensação que às vezes temos de já ter estado num lugar. Às vezes nunca fomos àquele lugar e de repente quando lá chegamos temos a sensação de que já o conhecemos. Ora, essa sensação, chamada de paramnésia, pode ser explicada de 3 formas sem necessidade de se recorrer à reencarnação. Primeiro, eu posso realmente ter estado naquele lugar, numa fase da minha infância, da qual não me recordo no meu nível consciente, mas que está armazenada no meu subconsciente. Eu posso estar também fazendo uma livre associação de memória, de imagens que eu posso ter visto daquele lugar, e então tenho a sensação de ali ter estado antes. Eu posso estar também confundindo um lugar parecido com aquele lugar onde eu estou.
E a parapsicologia, que é uma ciência também reconhecida e aceita pela Igreja, afirma que eu posso ter capacidades paranormais, ou seja, posso ter a possibilidade de ler o pensamento de maneira inconsciente de pessoas que ali estiveram e por isso eu tenho a sensação de que fui eu que estive naquele lugar. Outros acreditam na reencarnação por causa de pessoas que parecem tão inteligentes. E aí afirmam, essa pessoa deve ter aprendido tudo o que sabe em reencarnações passadas, e agora ela simplesmente se recorda. Ora, nós vemos que as pessoas muito inteligentes, e até mesmo os gênios, como Einstein, eles são inteligentes porque estudaram, se dedicam com afinco aos temas, aos estudos, e muitas vezes por terem uma facilidade, por terem uma capacidade para determinados assuntos, os aprendem de maneira mais rápida que os outros. Não é necessário recorrer à reencarnação para explicar esse fato. Outros também acham, de repente eu me encontrei com aquela pessoa e não sou simpático a ela. Ou de repente me identifico tanto com uma pessoa que acabei de conhecer. Alguns explicam isso dizendo, é uma questão de reencarnação. Você não gosta dessa pessoa porque na outra vida ela te fez alguma coisa ou você fez algo a ela. Você é simpático a essa pessoa porque na outra vida vocês tiveram uma ligação muito boa. Ora, não é necessário se recorrer à reencarnação para explicar as nossas simpatias e antipatias. Muitas vezes pode ser um gesto que até não percebemos conscientemente, mas que o outro realizou, que fez com que nós, já num primeiro momento, tivéssemos uma empatia ou uma antipatia por aquela pessoa. E nós percebemos que, na prática, muitas vezes, esses sentimentos podem mudar. Uma pessoa que, num primeiro momento, não nos pareceu muito agradável, pode depois se converter num grande amigo. Assim como uma pessoa que, num primeiro momento, se apresentou muito bem, pode depois revelar determinadas características do seu comportamento que nos levam a um afastamento gradual. Outros também se perguntam, mas e a desigualdade de sortes? Um que nasce pobre e outro rico, a criança que nasce com uma deficiência. Ora, a desigualdade de sortes neste mundo não se dá porque Deus queira ou por causa de castigos de encarnações passadas que eu agora tenho que expiar, por isso nasci mendigo ou então nasci enfermo. Mas a diferença de sortes nesse mundo se dá muitas vezes por causa das injustiças e do pecado de alguns que afetam os outros. E quando alguém nasce com uma deficiência ou com uma enfermidade, nós devemos nos lembrar que o pecado original introduziu no mundo uma grande desordem. Não só no plano espiritual, com a nossa inclinação para o pecado, mas também no plano físico, porque São Paulo diz que toda a criação geme em dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. A raiz das nossas doenças, enfermidades, deficiências, está no pecado original, que introduziu também no mundo físico desordens sem tamanho. E devemos pensar que muitas vezes aquela criança que julgamos ter uma deficiência, muitas vezes é mais bem favorecida em virtudes espiritualmente do que alguém que não se considera deficiente. Mais ainda, alguns querem usar a Bíblia para falar da reencarnação, afirmando que, por exemplo, em João 3, quando Jesus diz a Nicodemos que é necessário nascer de novo, Jesus estaria falando da reencarnação. Ora, o próprio Nicodemos se assusta com a palavra de Jesus e lhe pergunta como um homem sendo velho pode entrar de novo no ventre de sua mãe. E Jesus vai explicar a Nicodemos que não se trata de um nascimento físico, mas se trata de um nascimento na água e no Espírito, uma clara alusão ao batismo. Esse é o novo nascimento do qual Jesus fala em João 3. E também muitos questionam Mateus 17, quando Jesus afirma que João Batista é o Elias que devia vir. Então Jesus estaria admitindo que João Batista é Elias reencarnado? De forma alguma. Olhando o Antigo Testamento, sabemos que Elias foi arrebatado diante de Eliseu num carro de fogo. Por isso há na tradição bíblica do Antigo Testamento, particularmente no livro de Malaquias, que encerra o Antigo Testamento, uma tradição segundo a qual o profeta Elias, que foi arrebatado no carro de fogo,
deve voltar, precedendo a vinda do Messias. Quando Jesus diz que Elias já voltou em João Batista, ele quer afirmar que, na verdade, a missão de João Batista é a missão que o Antigo Testamento atribuía a Elias, a de preparar os caminhos do Senhor. E, meus irmãos, a própria Sagrada Escritura nega veementemente a reencarnação, quando nos mostra em Lucas 23, 43, que Jesus diz ao ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus purifica os pecados do ladrão e lhe promete a salvação naquele dia. Deus nos concede, meus irmãos, esse tempo, e esse é o tempo da nossa conversão. As opções que fazemos aqui determinarão nosso destino eterno. O próprio inferno é fruto não de um juízo arbitrário de Deus, mas de um ato de amor de Deus, que permite que a sua criatura, por mais estranho que seja, se assim ela o quiser, viva para sempre afastada dele. Por isso, meus irmãos, não há como um cristão conciliar a reencarnação com a fé que a Sagrada Escritura nos oferece, que a Igreja nos ensina, que é fé na ressurreição de Jesus Cristo e também na nossa ressurreição. Porque, como afirma São Paulo nos seus escritos, se ele ressuscitou dos mortos e assim nós o cremos, nós também haveremos de ressuscitar com ele. Que Deus sempre acompanhe você. Nós nos encontramos numa outra oportunidade e vamos nos despedir invocando sobre você, sobre sua família, sobre suas necessidades, a bênção do Senhor. Que o Senhor esteja contigo e que te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.